Olá, minha amiga, meu amigo, hora da nossa conversa, nesta quarta-feira, 22 de maio. Hoje é um dia muito marcado pelo transporte aéreo. 22 de maio de 1930, o Zeppelin, o dirigível com hélices, que foi criado pelo conde Graf von Zeppelin, lá na Alemanha, terminou a viagem com escalas da Alemanha até o Brasil, 48 horas. Devia ter lá uns mais de 30 passageiros, em geral tem mais tripulante do que passageiro. E chegou no fim da tarde, no fim do dia, a Recife, lá em Juquiá. Está lá até hoje a torre de ancoragem do Zeppelin, porque ele fica flutuando. A única do mundo, dizem. De lá ele foi ao Rio de Janeiro, voltou em seguida a Recife e depois para a Europa. Fizeram 61 viagens ao todo, esses Zeppelins de Europa para o Brasil. Quando um deles queimou, von Hindenburg, lá em Nova York, morreram 36 pessoas, aí pararam, porque ele era inflado, ele tinha gás dentro para flutuar. Bom, e em 1941, 22 de maio, a recém-criada Forças Aéreas Nacionais adotava o nome de Força Aérea Brasileira, a FAB, e para em seguida brilhar no seu teste de fogo nos céus da Itália, sob o comando do meu conterrâneo cachoeirense Nero Moura, que pilotou o primeiro voo a jato no Brasil, num Gloster Meteor, primeiro jato aliado na Segunda Guerra Mundial. Os alemães já tinham Messerschmitt, acho que era o 109, mas ele voou já na guerra em 43, mas voou aqui no Brasil pela primeira vez, adquiridos vários aviões Gloster Meteor pela Força Aérea Brasileira. Em 1953, eu lembro perfeitamente, interrompeu a nossa aula na segunda série ginasial, quando ele fez algumas passagens sobre Estrela, com aquele ronco das suas duas turbinas. Foi todo mundo para a janela, o irmão Marista permitiu, porque era um acontecimento. Inclusive teve uma grande frase deixada pelo Calvino Reis, dono do cartório, foi para a rua, esperou que as pessoas chegassem e disse: esses monstros alados estão a desafiar a própria natureza. Histórias de Estrela. E histórias dos ares. Bom, vamos aos assuntos de hoje. Chega de recuerdos. E não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, em primeiro lugar, eu esqueci de dizer para vocês que eu saio daqui dessa gravação, vou lá para uma livraria para o lançamento do livro sobre a Amazônia de Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara, foi do Partido Comunista do Brasil e hoje é um dos maiores defensores da Amazônia. Um nacionalista insuspeito. E defensor da soberania brasileira também. Bom, gente, o Supremo já está com a maioria para considerar assédio judicial o excesso de ações sobre jornalistas, sobre jornais, sobre rádios, televisão, sobre reportagens. Mas não pensem que é o que está acontecendo hoje, né, em relação aí ao inquérito do fim do mundo. Não, é outra coisa. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e a Associação Brasileira, como é que se chama? A ABRAGI, deve ser de jornalismo investigativo, entraram com uma ação para que o Supremo declare que isso é assédio judicial e que precisa adotar algumas medidas para facilitar a vida de quem recebe, é vítima desse assédio. Significa uma série de ações cíveis
pedindo indenização por danos morais, difamação, calúnia, injúria, né, contra órgãos de imprensa e jornalistas, por causa de reportagens. É interessante que o Supremo considerou isso que isso fere a liberdade de expressão. Vamos ver se o Supremo aplica isso em si próprio, né? Tem outras coisas aí, outras decisões. Por exemplo, decisão de hoje. O ministro Fachin mandou para o arquivo uma investigação sobre uma propina paga por aquele setor de operações estruturadas da Odebrecht para os então senadores o Romero Jucá e Renan Calheiros, né, que seria para aprovar uma medida provisória de Dilma, a 627 de 2013, que mudava tributações de grandes empresas. Foi arquivado, seria uma propina de 5 milhões. Em 2012, lá naquela época, né, a medida provisória de 2013. A Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento porque não houve prova suficiente, havia base da delação de Marcelo Odebrecht, né? Mas o Supremo está entendendo que delação não é suficiente, tem que ter prova. Bom, e a propósito, né, o ministro Toffoli ontem, atendendo a pedido de Marcelo Odebrecht, anulou os processos contra ele na Lava Jato. Ele esteve preso, né? E as condenações de Sérgio Moro contra o Marcelo Odebrecht. E aí diz lá, devido a evidências de conluio e parcialidade. Evidências é quando não há necessidade de comprovação, né? Amanhã o sol vai nascer, isso é uma evidência, não preciso provar. Mas eu acho que muita gente está usando evidência como uma péssima tradução do inglês, porque prova em inglês também é evidence. Mas na língua portuguesa, a evidência é o que é evidente, que por si só se explica, né? E violação, Toffoli decidiu que manda para o arquivo, porque a violação dos direitos fundamentais dos investigados na Lava Jato, que seriam prisões preventivas e denúncias para forçar acordos de colaboração. Aí eu vejo que Coronel Cid, Felipe Martins podem ter alguma esperança, já que está havendo esse entendimento lá no Supremo, né? Bom, vocês já sabem, eu estava conversando com vocês ontem, gravando, quando aconteceu lá no Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, Sérgio Moro não vai perder mandato. Estão discutindo isso, Sérgio Moro. Eu não discuto Sérgio Moro. Eu discuto 1.953.159 eleitores que teriam seu voto para senador cassado. Será justo isso? De uma denúncia de abuso de poder econômico ainda na pré-campanha. Quer dizer, havia tempo para discutir esse assunto e julgar esse assunto antes de enganar os eleitores e deixá-los assim, meu voto vai valer ou não vai valer? Tem que respeitar o eleitor. Porque o eleitor é a fonte do poder, é o sujeito que paga imposto e que sustenta todos os poderes brasileiros, inclusive o judiciário e a justiça eleitoral. Essas coisas têm que ser decididas antes da eleição. Não pode ser candidato. E foi por unanimidade. Uma unanimidade é algo assim que traz também um entendimento, né? Que houve um entendimento. Sem nenhum desacordo. 1.953.159 eleitores esperando para saber se seu voto iria valer ou não.
Foram 21 recursos. PL, PT, uma aliança do PT, do PV e do PCdoB. Aí nessa questão de Moro. Lá no Tribunal Regional do Paraná tinha sido 5-2. Também a mesma coisa. O senador Seif está a mesma coisa. Lá no Judiciário Eleitoral de Santa Catarina foi unânime. E ainda está aí a discussão aqui em Brasília. Bom, são essas coisas que o povo observa e fica querendo, no mínimo, uma coerência, uma isonomia de tratamento em tudo, né? Ontem eu falei do sujeito que botou a bomba lá, isso é um terrorista, mas o sujeito já está de semiaberto. A gente se preocupa com alguém que teve ânimo para levar uma bomba lá. Ele tem punição inferior à punição de pessoas que foram se manifestar lá e que parece que quebraram vidros inquebráveis lá do palácio. Vai demorar um tempo até que a gente entenda tudo. De Brasília, Alexandre Garcia.